Vamos mergulhar num mundo que, olha, foi imaginado há mais de 70 anos, mas que hoje parece cada vez mais familiar. É um mundo que nos faz pensar muito sobre poder, sobre verdade e sobre controle. Hoje, a gente vai fundo em 1984, a obra-prima de George Orwell. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Parece loucura, né? Mas esses não são só slogans pichados num muro. São os 3 pilares que sustentam a realidade desse mundo. E pra gente entender 1984, primeiro a gente precisa sacar como é que essas contradições absurdas se tornaram a lei. Então, a nossa porta de entrada para esse pesadelo é um cara chamado Winston Smith. Ele é só uma pessoa comum, sabe, tentando sobreviver na Oceania, um lugar cinzento, opressivo, onde cada passo é vigiado e a miséria não é um acidente, mas um projeto. E no centro de tudo, da vida de todo mundo, está a teletela. Pensa nela não como uma TV, mas como uma câmera que te assiste o tempo todo e que também te transmite propaganda. E o pior, não dá para desligar. Nunca. É o olho do partido em todo lugar, garantindo que ninguém nunca esteja de fato sozinho. Privacidade, esquece. E qual o resultado disso? A prisão deixa de ter grades e vira algo dentro da sua própria cabeça. A vigilância é tão constante que as pessoas começam a se policiar. Cada gesto, cada olhar, cada palavra, tudo é controlado pela própria pessoa, por puro instinto. A privacidade não foi só tirada, ela foi apagada da mente. Mas a opressão não para na vigilância, não. O dia a dia é um exercício de sobrevivência. A comida é ruim, o café é horrível, o gin que eles chamam de victory, de vitória não tem nada. Tudo está sempre quebrado, faltando. Isso é de propósito, entende? É uma estratégia. Pessoas que estão sempre cansadas, com fome e desconfortáveis, não têm energia para pensar em se rebelar. Só que, mesmo no sistema mais opressor, o espírito humano sempre busca uma fresta para respirar. E com Winston, toda essa pressão acaba tendo um efeito contrário. Em vez de esmagar ele, acende uma faísca. Uma faísca de desafio, silenciosa, mas gigantesca. E qual é o ato de rebeldia dele? Comprar um caderno e uma caneta. Pra gente hoje isso não é nada. Mas lá, onde até seus pensamentos são controlados, isso é o crime mais grave de todos, o pensamento-crime. E a punição para isso não é a cadeia, é ser vaporizado, ou seja, completamente apagado da história, como se nunca tivesse existido. Ele não tá escrevendo para as pessoas da época dele. Ele sabe que elas não entenderiam. Esse diário é como uma mensagem numa garrafa jogada no oceano do tempo. Uma aposta de que, em algum lugar, no futuro ou no passado, a ideia de verdade e de pensamento livre ainda faça algum sentido. E aí, no meio disso tudo, algo acontece e muda o jogo. Um bilhetinho dobrado é colocado na mão dele. Dentro, só 3 palavras. Eu te amo. Num regime que exige que toda lealdade, todo o amor seja direcionado ao Estado, essa mensagem, vinda de uma mulher chamada Julia, não é um convite romântico. É uma declaração de guerra. O relacionamento dos dois vira a forma mais pura de rebelião. Cada encontro escondido, cada toque, não é só sobre paixão, é um ato político. É eles tomando de volta o direito de sentir algo por conta própria, algo que não seja o amor obrigatório pelo grande irmão. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Como é que um sistema assim tão totalitário se sustenta? Não é só na base da força, não. Existe toda uma arquitetura do poder por trás. Vamos dar uma olhada nos 3 pilares que sustentam tudo isso. O primeiro pilar, e talvez o mais genial e assustador, é a nova fala. A ideia aqui não é só controlar o que as pessoas dizem, mas o que elas podem pensar. Como? Simples, eliminando palavras. Se você apaga a palavra liberdade do dicionário, como alguém pode sequer conceber a ideia de ser livre? E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A linguagem que a gente conhece evolui para expressar mais ideias, para expandir nosso mundo. A nova fala faz o oposto. Ela encolhe. A cada ano, o dicionário fica menor. O objetivo é criar uma jaula para o pensamento, uma jaula que fica cada vez mais apertada. O segundo pilar, o controle total do passado. Para o partido, a história não é algo fixo. O que aconteceu ontem pode ser diferente hoje se o partido precisar. Como eles controlam todos os jornais, livros e registros, eles literalmente reescrevem o passado todo dia para se encaixar na narrativa do presente. Tá, mas como as pessoas aceitam que o passado muda o tempo todo? Aí entra o terceiro pilar, o duplo pensamento. É uma espécie de ginástica mental que o partido ensina.
é a capacidade de acreditar em duas coisas totalmente contraditórias ao mesmo tempo. É saber que o partido mudou a história e, ao mesmo tempo, acreditar que o partido sempre esteve certo. Bom, como era de se esperar, a rebelião do Winston é descoberta. E é aqui, no clímax da história, que a gente entende o objetivo final do partido. Não é só punir quem desobedece. É muito pior. É desmantelar a pessoa por dentro e reconstruir uma nova, do jeito que eles querem. Então, eles são levados para o lugar mais temido de todos, um lugar com um nome terrivelmente irônico: o Ministério do Amor. Um lugar sem janelas, sem escuridão, onde as luzes nunca se apagam e a dor é a única rotina. Lá dentro, o torturador de Winston, um homem chamado O'Brien, explica a filosofia do partido. Ele diz, olha, os tiranos antigos proibiam as coisas. Os mais recentes mandavam fazer. A gente é diferente. A nossa ordem é você é. Eles não querem obediência, eles querem redefinir a própria identidade da pessoa. E esse processo de quebra é metódico, quase científico. Primeiro vem a tortura, para quebrar o corpo e o espírito. Depois, a reeducação, para bagunçar a lógica, apagar memórias. Aí vem a aceitação, quando a mente vazia é preenchida com as ideias do partido. E, por fim, a conversão. O objetivo final é fazer a vítima amar, de verdade, o partido. E essa frase do O'Brien é a chave de tudo. O partido não quer criar mártires, porque mártires inspiram outras pessoas. Um mártir morre por aquilo em que acredita. Então, o que o partido faz? Garante que, antes da pessoa morrer, ela não acredite mais em nada, a não ser no partido. A dissidência não é esmagada, ela é convertida até não existir mais. E no final, a transformação do Winston se completa. O rebelde, o amante, o pensador, tudo isso se foi. O que sobra é uma casca vazia, preenchida com uma única emoção, programada e absoluta: o amor pelo grande irmão. A vitória do partido é total. O livro termina, mas a sua pergunta mais importante fica ecoando na nossa cabeça. Se a história pode ser reescrita à vontade, se os fatos podem ser simplesmente negados, então o que sobra da verdade? 1984 é muito mais que uma história. É um alerta poderoso sobre como a nossa realidade pode ser frágil e sobre a batalha que a gente precisa travar todo dia para preservá-la.